E aí galera, beleza pessoal? Hoje iremos falar, sabe do quê? Índio na literatura brasileira. Chega mais! Pois bem pessoal, tem um monte de gente que pensa que o índio na literatura brasileira só está presente a partir do romantismo. Negativo! Vamos fazer uma reviravolta na literatura nacional e poder falar desta figura tão emblemática da sociedade brasileira que está presente na obra de inúmeros autores, ok? Então vamos lá, primeiramente, vamos desmistificar um lance. Quientismo, professor. Essa literatura quientista utiliza o índio como personagem. Existem duas maneiras. Quando a gente vai para o quientismo, a gente vai para a literatura do século XVI, que é a literatura dos viajantes e a literatura dos jesuítas. Na literatura dos viajantes, aqueles autores que vinham aqui colher informações sobre nossas terras, estes sim utilizam o índio como objeto de curiosidade. Então eles vão falar sobre as condições em que o índio vive aqui no Brasil, a perspectiva da curiosidade por ele estar nu, a perspectiva das diferenças culturais, a diferença linguística. Então, esses fatores fazem com que o índio apareça pela primeira vez na literatura nacional nas obras dos viajantes. Na Carta de Caminha ele já aparece, tá certo, pessoal? O nativo, o silvícola, ok? No período quientista, na literatura de jesuítas, aí não mais. Você vai ter que entender que os jesuítas utilizam os índios para catequização. Ou seja, os índios deixam de ser personagens nessas obras. Eles passam a ser ensinados por essas obras. Aí, durante o período do Barroco, não houve nenhuma referência ao índio. E aí o índio vai ser retomado onde? No romantismo? Negativo. Lembra do arcadismo, pessoal? No arcadismo nós teremos pela primeira vez esse índio sendo apresentado como protagonista. Os épicos do arcadismo, Caramuru, de Santa Rita Durão, o Uruguai, de Basílio da Gama, já trazem personagens indígenas como principais personagens. Só é você lembrar de Moema, Paraguaçu, em Caramuru, e você lembrar de Lindóia, Cacambo, no livro O Uruguai. Professor, então quer dizer que é nos épicos do arcadismo que começa o indianismo, que será a principal vertente do romantismo? Isso, exatamente. Aí você diz, professor, mas por que o índio já aparece nos épicos do arcadismo? Porque o arcadismo, pessoal, se dá no período de transição do fim do período colonial para o período nacional. Então já surgia naqueles autores um sentimento nativista que os obrigava a olhar para a nossa terra. Então eles vão utilizar elementos históricos, vão utilizar o nativo como uma representação já nativista. Agora cuidado, viu? Não chamei aqui nacionalista, né? Eu chamei nativista, porque o termo, antes da independência, é nativismo. Amor à minha terra. Eu só posso chamar nacionalismo depois da independência, que vai ser justamente durante o período pelo qual chamamos de romantismo. Aí sim, durante o romantismo nós teremos as principais obras indianistas, tanto na poesia quanto na prosa. E aí você diz, por que, professor, o índio foi escolhido para ser um personagem de destaque na época do romantismo? O romantismo se deu após a independência do Brasil. Havia uma necessidade muito grande da criação de uma identidade nacional. E aí então o índio vai ser utilizado para a representação desse herói nacional. Professor, mas o romantismo brasileiro não imita o romantismo europeu? Só que lá na Europa o herói era o cavaleiro medieval. E aqui, você sabe muito bem disso, nós não tivemos Idade Média. O Brasil foi descoberto em 1500, depois da Idade Média. Então, nós teríamos que substituir esse cavaleiro medieval por um herói brasileiro. Tá, e quem vai ser esse herói brasileiro? Nós temos uma raça miscigenada, que é formada por brancos, negros e índios, principalmente. Vamos ver como foi a escolha desse índio para o romantismo? O branco. Como é que eu vou colocar o branco como herói das obras românticas se eu agora sou independente e tenho uma certa concepção de lusofobia? Os autores românticos começaram a ter uma certa aversão por Portugal, porque Portugal representava a nossa dominação, a nossa exploração. Então não posso usar o branco, porque o branco é símbolo de invasor, é símbolo de explorador. Descarta o branco. Beleza? Vamos agora escolher quem? O negro.
Também não pode, porque nós vivíamos uma época de escravidão. Então, os autores que produziam as obras, eles eram donos de escravos. Então, não havia possibilidade de colocar o negro ainda como protagonista. E aí ficou quem? O índio. Era perfeito o índio, né? Porque o índio, ó, não era escravo. O índio estava no Brasil antes do descobrimento, portanto ele representava algo que é naturalmente brasileiro. E ainda outro fator, ele lutou contra a dominação portuguesa. Aí você diz, professor, mas ele perdeu. Mas perdeu de maneira honrada, heróica, entendeu? Então por isso o índio é colocado como herói nacional. Do jeito que ele é, negativo. Ele passa por um processo de idealização para se transformar num herói ao nível do cavaleiro medieval. Por isso que você vê aquele índio guerreiro, aquele índio valente nos poemas de Gonçalves Dias, que é autor da primeira geração da poesia do romantismo. Você vê aquele índio galante, civilizado, conquistador, educado nas obras indianistas de José de Alencar, como por exemplo Peri, da obra O Guarani. Então, professor, teve poesia indianista, teve prosa indianista dentro do romantismo? Exatamente. A poesia Gonçalves Dias, principal representante da primeira geração poética do romantismo, que é conhecida como geração nacionalista ou geração indianista, e também tivemos a prosa dos romances de José de Alencar. E aí então destaque para os livros Ubirajara, Iracema e o Guarani, ok? Então o índio está presente nesses três principais momentos da literatura brasileira. No quinhentismo, durante o século XVI, no arcadismo, durante o século XVIII e no romantismo, durante o século XIX. Claro que as questões de vestibular valorizam mais o índio dentro do romantismo, mas eu precisava mostrar para vocês todo esse processo evolutivo, ok? Se gostou da nossa aulinha, se aprendeu algo para detonar no vestibular, vem aqui, curte, ó. Vem aqui, curte, compartilha em suas redes sociais. Falou, tchau!